Médiuns interesseiros. Visitante. Antes de empreender um estudo de longo fôlego, há muita gente que deseja ter certeza de que não vai perder tempo. Certeza que lhe poderia provir do fato concludente, mesmo obtido a peso de ouro. Aí aqui é o raciocínio da maioria das pessoas. O que você ganha com isso? Mas ao pensarmos o que você ganha com isso no sentido material, nós deixamos de pensar o que você ganha com isso no sentido espiritual. Eis o grande dilema da maioria de nós. Allan Kardec. Aquele que não se quer dar ao trabalho de estudar é antes guiado pela curiosidade que pelo desejo real de se instruir. Ora, os espíritos, assim como eu, não gostam dos curiosos. Então, se a pessoa quer ser guiada pela curiosidade, guiada pelo lado mais fácil, não gosta de estudar, os espíritos não gostam deles, e o Kardec deixa claro que também não é bem visto por ele. Além disso, a cobiça é-lhes, sobretudo, antipática, e eles recusam-se a prestar-lhe qualquer serviço. Crer que espíritos superiores como Fénelon, Bossuet, Pascal, Santo Agostinho se ponham à ordem do primeiro que os chame, a tanto por hora, é fazer ideia bem falsa das nossas relações com o mundo espiritual. Os espíritos não trabalham para receber o dinheiro. Eles trabalham para fazer a caridade, para fazer o bem. Portanto, Chico trouxe livros importantíssimos para a doutrina espírita e também para a ciência, porque a série André Luiz é uma série extremamente científica, é cheio de informações importantes. Tem um médico, expositor espírita, que ele mostra lá nas palestras dele o quanto tem de importância o livro Evolução em Dois Mundos. Mesmo ele sendo médico, professor, ele teve que ter um dicionário de histologia, de citologia, para poder fazer o estudo do que está ali. Tamanha profundidade do estudo, do que está escrito no livro Evolução em Dois Mundos. Agora o Chico, qual o interesse do Chico pelo retorno financeiro? Divulgar a doutrina espírita e doar tudo para a caridade. Então, o nosso trabalho deve ser voltado para fazer o bem ao próximo. E assim os espíritos estarão nos ajudando, que é uma forma de nós crescermos espiritualmente e eles também crescerem espiritualmente. Não, senhor. As comunicações de além-túmulo são um assunto muito grave e respeitabilíssimo para serem assim exibidas. Não é pelo dinheiro que são exibidas as comunicações, é pelo amor, pela gratidão, pelo respeito principalmente. Sabemos que os fenômenos espíritas não se produzem como o movimento das rodas de um mecanismo, portanto, dependem da vontade dos espíritos. Mesmo admitindo-se que um indivíduo possua aptidão mediúnica, nada lhe garante obter uma manifestação em dado momento. Por melhor médium que seja o médium, ele não vai conseguir garantir as manifestações se os espíritos não quiserem ajudar. E quem faz por dinheiro recebe ajuda de galhofeiro. Então, fica até a rima, e a gente tem que prestar atenção que os galhofeiros não têm responsabilidade com aquilo que eles passam, com aquilo que eles falam, com aquilo que eles querem fazer. E a nossa responsabilidade é trabalhar para que o bem-estar aconteça para todos nós. Se os incrédulos são inclinados a suspeitar da boa-fé dos médiuns em geral, muito pior seria se neles encontrassem o estímulo do interesse. Com razão, se poderia suspeitar que o médium retribuído simulasse quando o espírito não o auxiliasse, pois que ele desejaria de qualquer forma ganhar dinheiro. E assim, se a pessoa está trabalhando de boa fé, está lá recebendo as mensagens gratuitamente, é uma conotação, é uma interpretação. Se é por dinheiro, se o espírito não vem, a pessoa pode simular. Então, Kardec deixa claro que existem duas situações, dois aspectos que devem ser observados para obtermos os melhores resultados. Então, todos nós temos que compreender a importância de agirmos, a importância de trabalharmos para estarmos dentro de um conjunto, estarmos dentro de uma ordem que nos conduz para um ponto, para um objetivo, que é o nosso crescimento espiritual e
também daquele interlocutor que está conosco. E se a gente colocar pelo dinheiro, nem sempre vamos conseguir isso. Além de que, o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Repugnaria a razão evocar por dinheiro os espíritos das pessoas que nos são caras, supondo que eles consintam nisso, o que é mais que duvidoso. Em todos os casos, só se prestariam a isso espíritos de classe inferior, pouco escrupulosos a respeito de meios, e que não merecem confiança alguma. Já comentamos antes, aqueles espíritos mais inferiores é que vêm por interesses também inferiores. E aí nós temos que prestar atenção em como estamos lidando com o mundo espiritual, como estamos trabalhando com os espíritos, porque devemos sempre trabalhar com a bondade, com o amor e com responsabilidade. E estes mesmos muitas vezes encontram um divertimento maldoso em frustrar as combinações e os cálculos a seu evocador. E aí, o divertimento muitas das vezes pode ser maldoso, porque eles vêm para criar uma combinação de fatos que vai frustrar os cálculos daquele que evoca. Vai sempre trazer um mal-estar e um problemazinho qualquer. Ah, mas em tal lugar é assim, funciona muito bem. Não estou aqui para julgar ninguém. A gente está aqui falando da doutrina espírita com a pureza que ela deve ter. Quanto aos outros que seguem outras doutrinas espiritualistas com seus conceitos, com as suas responsabilidades, com os seus hábitos, com seus costumes, com a sua cultura, respeitemos. Mas o conceito espírita kardecista ou espírita cristão, o trabalho mediúnico é um trabalho de devoção, um trabalho de caridade, um trabalho de amor. O Chico, muitas das vezes, ele recebia as doações. E tem até um fato interessante que a pessoa chega e tira um relógio de ouro e dá para o Chico. Logo em seguida vem uma senhora e ela fala: Chico, eu não pude tomar os remédios porque eu não tenho relógio para ver as horas que é para tomar. E a mesma mão que o Chico enfiou o relógio no bolso, ele enfiou a mão no bolso, tirou o relógio e deu para a senhora. Então, tem duas situações. Uma, a pessoa que doou o relógio, ela doou. Porque eu sabia que o Chico ia fazer alguma caridade com ele, era um desprendimento dela, poderia talvez ter dinheiro para comprar outro, queria simplesmente fazer uma ação de grande desapego. E a que veio depois? Jogou indireta para conseguir o relógio? Mas de todo jeito, era uma pessoa muito pobre. Recebendo o relógio de ouro, ela poderia vender e ter um dinheirinho para comprar uma cesta básica para manter a família por um tempo. Portanto, a caridade foi feita. O Chico recebeu e o Chico doou. Certa vez, conversando com um amigo meu médium, lá no Rio de Janeiro, ele falou assim: olha, eu aprendi uma coisa e os espíritos me disseram que tem que ser assim. Se a pessoa te deu, muito obrigado, estou muito feliz pela sua doação, botou no bolso. O próximo que veio chegou assim: eu estou precisando de uma cesta básica. Você tirou do bolso, entregou a pessoa. Acabou. E a certa vez, ele precisava de um computador. Ele falou assim: nossa, eu estou precisando de um notebook. Aí ele ganhou 3 notebooks. Não falou nada. E ele nem tinha falado com as pessoas que ele precisava. Ele pensou que ele estava precisando. E médio, enquanto pensa, é uma coisa complicada. Aí, porque sempre esse pensamento do médium, ele vai ser irradiado com uma certa força. Ele recebeu 3 notebooks. Ele chegou, guardou lá e falou assim: alguém vai me pedir. Aí ele chegou em casa, pegou o que ele queria, ele precisava de usar, para o trabalho que ele precisava de fazer, que também era da casa espírita, esse trabalho. E aí a sobrinha dele falou: tio, você não sabe o que aconteceu, foi assaltado, roubaram meu notebook. Ele falou: ah, minha filha, toma esse aqui para você. Pegou um dos que estava lá e deu para ela. E uma amiga dela também estava junto, foi roubada. Ele falou: pega aquele ali e leva para ela. Eu falei: tio, mas isso é muito caro. Eu ganhei, minha filha, eu só posso usar um, só preciso de um. Então esses 2, um é para você, o outro para sua amiga. Então, automaticamente as energias foram movidas no plano espiritual para que fosse canalizado para ele e as 2 pessoas precisavam, receberam. Então nós temos que aprender que a doutrina espírita trabalha com a caridade. E o médium tem que ter uma responsabilidade. Caridade rima com responsabilidade. Recebeu? Tudo bem.
Deixa ali. Vai ter alguém que vai precisar? Passe para essa pessoa que está precisando. É um ciclo que nós normalmente vamos fazer, que nós normalmente vamos impulsionar pelo dom do amor, pela caridade, pelo respeito com a espiritualidade. Então, caridade, responsabilidade, respeito com a espiritualidade. Essa é a proposta da doutrina espírita. Quanto aos outros que pensam diferente, cada um reparará a sua consciência perante a justiça divina, segundo os moldes que Deus colocar para cada um de nós. Porém, admitindo mesmo inteira boa-fé, desde que os fenômenos não se produzem à vontade, seria puro acaso se, em sessão paga, se produzisse exatamente aquele que desejávamos ver para nos convencermos. Pode ser que exista? Pode ser que exista. Lembrando, o caso do nosso amigo do Rio, ele não pediu às pessoas, ele pediu mentalmente. Bom, então nós temos que entender aqui que você está agindo de boa fé, você está tentando receber. Então a sessão paga e a sessão gratuita recebeu as mesmas coisas, as mesmas informações, aquilo que desejava. É possível? Vejamos. Dai 100 mil francos a um médium, e não conseguireis que ele obtenha que os espíritos façam o que não querem. Essa dádiva, que viria desnaturar a intenção e transformá-la em violento desejo de lucro, seria antes um motivo para que ele fosse mal sucedido. Então, se você vai pagar um médium para receber uma mensagem, tem tudo para dar errado. Eu sei um centro espírita que faz muita caridade e eles recebem mensagens dos que já morreram. Eu quero receber uma mensagem do meu ente querido que partiu, uma pessoa que eu gostava muito. Eu vou fazer uma grande doação para receber essa mensagem. Lembre-se que você está fazendo uma troca. Você tem que fazer uma grande doação com amor pelos que sofrem, desinteressadamente. E à medida que você vai fazendo essas ações, vai fazendo essa caridade desinteressadamente, a misericórdia divina vem trazendo para você aquilo que você precisa ao longo do tempo. Lembre-se que muitas das vezes você precisará passar por vários testes até conseguir aquilo que é o seu objetivo, aquilo que você almeja, porque você tem que provar o desinteresse e a fé. Mas tem pessoas que chegam lá, não dá nem R$1 e recebe a mensagem. Cada um de nós temos uma necessidade. Os espíritos que nos conhecem, os meandros mais sutis, e além do mais, os protetores do médium, os protetores da casa já conversaram com os nossos protetores. E também conhecem os nossos obsessores. E aí os protetores nossos falam para os protetores da casa, ele precisa vir aqui 10 vezes. E você tem que ir 10 vezes. Aí você vai criar vínculo, você vai criar amor à casa, você vai passar a ajudar a casa. Então tem uma série de fatores que estão envolvidos no processo mediúnico que depende de você agir com desprendimento e com uma lógica transcendente. Quando você está bem compenetrado desta verdade, que a afeição e a simpatia são os mais poderosos móveis de atração para os espíritos, não se pode deixar de compreender que se não se lhes agradam as solicitações de alguém que tenha a ideia de serviço deles para ganhar dinheiro. Ou você chega lá com a ideia de corromper o médium. Eu vou te dar tanto para receber a mensagem. E o médium fala assim, poxa, tem tanta gente precisando, eu vou receber esse dinheiro. Mas os espíritos sabem que se ele recebe uma vez, ele vai receber 10. Então, a gente tem que prestar atenção que muitas das vezes o médium é uma pessoa honesta que está lá trabalhando. Mas as manipulações em torno pode transformá-lo em uma pessoa ambiciosa, se não tiver educação suficiente. Então, todos nós, ao lidarmos com os médiums, temos que ter a responsabilidade e o respeito para agirmos no sentido de construir a fortaleza psíquica do médium e do meio onde ele está. Nada de querer chegar querendo pagar tanto por tanto
e querer achar que tem que receber tudo em dinheiro para ser beneficiado. Trabalhemos, façamos o bem. Aquele, pois, que precisa de fatos que o convençam deve provar aos espíritos sua boa vontade por uma observação séria e paciente, se deseja ser auxiliado. Portanto, se é verdade que a fé não se impõe, não o é menos que você não pode comprá-la. Se você quer uma mensagem, se você quer participar, estude. A partir do momento que você estude, está dentro do processo, observe. Você estudou, observou? Tenha perseverança, tenha fé, porque a fé não é comprada, você conquista a fé, você conquista o entendimento e as coisas vêm naturalmente. Essa é a proposta. Visitante. Compreendo esse raciocínio do ponto de vista moral. Entretanto, não é justo que aquele que emprega seu tempo a bem da causa não seja indenizado quanto a esse tempo. É roubado ao trabalho de que precisa para viver? O YouTube paga para mim, e o dinheiro que eu vier a receber, quando receber, eu tenho que ter a consciência de utilizá-lo para o bem. Então, nós temos que ter a responsabilidade. É um conjunto de fatores que a gente vai usando, vai trabalhando para que as coisas aconteçam de forma a somar, a crescer e a fazer o melhor possível dentro do grupo, dentro do meio onde nós estamos. Allan Kardec. Primeiro, será mesmo no interesse da causa que ele o faz ou no seu próprio? Você quer receber? Você está fazendo por interesse em divulgar a doutrina espírita, trabalhar em prol da espiritualização da humanidade? Ou você está querendo tirar haveres, atender ao seu próprio interesse? E tem outro interesse mais perigoso do que o interesse monetário, ou tanto quanto é o querer projeção, querer fama. Se ele deixou seu modo de vida, é porque não lhe satisfazia e por esperar ganhar mais em um novo ou ter menos fadigas. A partir do momento que você quer receber, então você está tendo outros interesses. Não há sacrifício algum no empregar o tempo em uma coisa em que se espera tirar lucro. Então, se você está fazendo alguma coisa para receber lucro e vantagem, não tem sacrifício. É absolutamente o mesmo que se dissesse ser o interesse da humanidade que o padeiro fabrique o pão. A mediunidade não é o único recurso. Se ele não a tivesse, procuraria ganhar a vida de outro modo. Portanto, o padeiro fabrica o pão para o interesse da humanidade, tudo bem. Mas ali ele tem que trabalhar, ele tem que ser remunerado, porque como que ele vai sobreviver? Agora, se esse padeiro, nas horas vagas, ele fabrica pão para distribuir para os necessitados, é um sacrifício que ele faz. Dentro das suas possibilidades financeiras, das suas possibilidades físicas. Então, o sacrifício mediúnico, ou seja, aquilo que você faz em prol do próximo, é para que o próximo seja beneficiado. Aquilo que você procura fazer para o seu próprio benefício, para o seu próprio interesse, ou lucro, é seu. Você não está fazendo nada de especial para a humanidade e para a espiritualidade. É isso que o Kardec coloca para nós. Os médiuns verdadeiramente sérios e devotados, quando não possuem uma existência independente, procuram recursos no trabalho ordinário e não abandonam suas profissões. Então, o médium sério vai ter o seu trabalho, vai ter sua profissão, lá ele tem os recursos e dedica o seu tempo livre, o tempo que ele tiver livre, no trabalho mediúnico. Eles não consagram a mediunidade senão o tempo que lhe podem dar, sem prejuízo de outras ocupações. Empregando parte do tempo destinado aos divertimentos e repouso neste trabalho mais útil, eles se mostram devotados, tornam-se apreciados e respeitados. Então, à medida que a gente vai fazendo o nosso trabalho, à medida que a gente vai desenvolvendo as nossas atividades de amor e de respeito ao próximo, a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai se aprimorando, a gente vai crescendo espiritualmente.
Então, o tempo que nós temos para fazer para a doutrina espírita, para a mediunidade, é o tempo que nós temos disponível para doar a esses nossos irmãos. A profissão é a profissão, esse tempo é esse tempo. A multiplicidade dos médiuns nas famílias torna, ademais, inúteis os médiuns de profissão, ainda que estes ofereçam todas as garantias desejáveis, o que é muito raro. Então, nós temos que prestar atenção que, como tem vários médiuns, aquele que quer trabalhar por dinheiro, os espíritos sérios o abandonam e vão procurar aqueles que estão dispostos a trabalhar por compromisso com a espiritualização de si mesmo e da humanidade. Portanto, é tão importante nós entendermos a importância de sermos desprendidos e de doarmos com amor o nosso trabalho no sentido de espiritualização nossa e da sociedade. Se não fosse o descréditos que acompanham esse gênero de exploração, para o que me felicito de maior haver concorrido, os médios mercenários pululam, e os jornais viriam sempre cheios de seus reclamos. Ora, para um que fosse leal, apresentar-se-iam 100 charlatães, que, abusando de uma faculdade real ou simulada, fariam o maior dano ao espiritismo. Portanto, quando Kardec coloca para nós que os médiuns devem trabalhar gratuitamente, a doutrina espírita kardecista cristã deve primar pelos médiuns que trabalham voluntariamente. Aqueles que querem trabalhar recebendo, eles devem ficar no seu lugar. Aí nós vamos ver o seguinte aspecto. Todo o trabalho que nós fazemos, todos os trabalhos que nós procuramos realizar, que nós procuramos construir, que nós procuramos edificar em termos de espiritualização nossa, visa fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível para o bem da maioria, para o bem-estar de uma coletividade. Agora, aqueles que querem trabalhar recebendo, logicamente, como Kardec deixou, para cada um leal, aparece 100 charlatães. Então, se não existisse a ideia dentro da sociedade que o médium deve trabalhar por amor à espiritualidade, não por amor à fama e ao dinheiro, com isso nós estaríamos produzindo melhor, produzindo mais e construindo, edificando condições melhores para a nossa vivência do Evangelho, para a nossa vivência desse sentimento de amor que devemos ter uns para com os outros. Portanto, os médiuns que trabalham por dinheiro não pertencem à linha do espiritismo, mesmo que digam. É, pois, um princípio, todos quantos veem no espiritismo coisa diferente de uma exibição de fenômenos curiosos que compreendem e tomam a peito a dignidade, consideração e os verdadeiros interesses da doutrina, reprovam toda espécie de especulação, qualquer que seja a forma ou disfarce com que se apresente. Então, tudo que vem para sair da dignidade, da consideração e os verdadeiros interesses da doutrina, a gente deve procurar ter mais cuidado, ter mais prudência. O trabalho que nós temos que fazer é o trabalho de buscar espiritualizar, buscar conscientizar, buscar trabalhar por termos pessoas dignas trabalhando por um mundo melhor. Os médiuns sérios e sinceros, e eu dou este nome aos que compreendem a santidade do mandato de Deus que Deus lhes confiou, evitam até as aparências do que poderia fazer pairar sobre eles a menor suspeita de cobiça. Eles consideram uma injúria a acusação de tirarem qualquer lucro de sua faculdade. Então, quem é sério não vai tirar nenhum proveito, seja da fama, seja financeiro, seja qual for. Simplesmente trabalha por trabalhar, faz o serviço por fazer. E não tem jeito. O médium vai fazendo o seu trabalho, ele vai ganhando conhecimento, ele vai ganhando fama. O problema é continuar no seu trabalho simples
e humilde. Isso é o que todo médium deve procurar e a equipe que trabalha com ele. O elogio, tudo bem, elogia-se o médium. Agradeça ao médium, mas com discernimento, com bom senso e com consciência da responsabilidade. Toda hora tem que ficar elogiando. Então, ser grato é uma coisa, ser bajulador é outra. E às vezes um bom dia e um abraço sincero, um aperto de mão sincero, vai fazer muito mais diferença do que palavras bajulatórias. Por mais que as pessoas gostem de elogiar o outro, querem elogiar o outro, saiba que o médium não deve ficar sendo elogiado. Não deve. Não estamos proibindo. Não deve. Mas se você quer elogiar, tudo bem. Às vezes os espíritos nos elogiam e falam assim, que bom que você não comeu carne essa semana. Que bom que você não está tomando café esses dias, não está comendo chocolate. Que bom que você não come doce no dia da mediúnica, um dia antes da mediúnica. É um elogio que nos dá consciência da responsabilidade que a gente tem que vigiar o que a gente come. Vigiando o que a gente come, nós temos duas vantagens. Doamos mais frutos e temos mais saúde. Convinde o Senhor, apesar de ser desincrédulo, que um médium, nessas condições, faria sobre vós uma impressão totalmente diversa da que sentiríeis se tivesseis pago para vê-lo trabalhar, ou, quanto mesmo fosseis admitido por vós, por favor, se soubesses que atrás de tudo aquilo havia uma questão de dinheiro. E aí, a gente tem que prestar atenção como que nós estamos nos colocando para estarmos numa reunião mediúnica. Se a gente vai por favor ou por paga, como que a gente se sente? Se por trás ali tem um interesse monetário, tem interesse financeiro. Então nós temos que procurar ir com amor, com responsabilidade, com consciência do que nós temos que fazer e trabalhando com o interesse exclusivo de fazer o bem, com o interesse exclusivo de fazer com que a doutrina cresça, esclarecendo consciências para que o mundo se torne melhor. Concordai que, vendo-o antes animado de um verdadeiro sentimento religioso, estimulado pela fé somente, e não pelo desejo do ganho, involuntariamente ou respeito por ele, se vos impunha, seja embora ele o mais humilde proletário, inspirar-vos-á mais confiança porque há motivo algum para suspeitas, para a sua lealdade. Então, o sentimento religioso, o sentimento de fé, junto dele está lá todo um conjunto de ações voltados para o bem, voltados para o engrandecimento da pessoa, voltado para o aprimoramento, para a melhoria daquele que ali está. Então, se ele está lá pelo sentimento religioso e não pelo ganho, você naturalmente tem mais respeito pela pessoa. Não importa se seja uma pessoa rica ou se seja uma pessoa pobre, que esteja executando aquele trabalho. Pois bem, caro Senhor, encontrareis 1000 como este, contra um que não esteja nas mesmas condições. E é esta uma das causas que mais tem concorrido para o crédito e propagação da doutrina, ao passo que, se ela só tivesse intérpretes interessados, não contaria 1/4 dos adeptos que possui hoje. E o Kardec deixa claro para esse interlocutor que o crescimento da doutrina espírita estava exatamente no desinteresse dos médiuns. Ali estavam para consolar, para esclarecer, para orientar, sem querer ali obter lucros, obter qualquer outra coisa, senão consolar as pessoas, ter o prazer de fazer o bem pelo bem que está fazendo. Esse é o compromisso que nós devemos ter conosco, esse é o ideal que nós devemos carregar conosco. É perfeitamente compreensível que os médiuns de profissão sejam exclusivamente raros, pelo menos na França. Eles são desconhecidos na maioria dos centros espíritas da província, onde a reputação
de mercenários bastaria para que os excluíssem de todos os grupos sérios, e onde para eles o ofício não seria lucrativo, por causa do descrédito de que se tornariam objeto e da concorrência de médiuns desinteressados que se encontram por toda parte. Então, nós temos a questão dos médiuns desinteressados, que estão lá trabalhando pela mediunidade, estão lá buscando fazer o bem pelo bem. Temos aqueles que estão buscando levar o esclarecimento, e todo centro espírita sério descarta os médiuns mercenários. Esse é outro ponto que o Kardec destaca do crescimento da doutrina espírita, daquilo que as pessoas buscavam dentro do espiritismo. Para suprir, seja a faculdade que lhes falta, seja a insuficiência da clientela, há falsos médiuns que tudo aproveitam, servindo-se das cartas, da clara de ovo, da borra de café, etc., a fim de contentar a todos os gostos, esperando por esse meio a falta de espíritos, atrair os que ainda creiam nessas tolices. E Kardec aqui ele dá uma chibatada naqueles que usam artifícios externos para convencer as pessoas de que ele está vendo o futuro, está lendo isso, aquilo, recebendo esta ou aquela mensagem. E sempre vai encontrar pessoas que acreditam nisso. Mas esses não são médiuns verdadeiramente, na verdadeira acepção da palavra, conforme Kardec deixa para nós. Se eles unicamente a si prejudicassem, o mal não seria grande, porém, há pessoas que, sem nada aprofundarem, confundem o abuso com a realidade. E disso se aproveitam os mal-intencionados para dizer que é nisso que consiste o Espiritismo. Já vedes, pois, Senhor, que se a exploração da mediunidade conduz a cometer abusos prejudiciais à doutrina, o Espiritismo sério tem razão de não aceitá-la e de repelir o seu auxílio. Então, a mediunidade que está ali é aquele que está comprometido com o bem, comprometido em fazer o melhor para as pessoas que estão lá. Se as pessoas começam a querer ir por interesse próprio, para atender anseios até mesmo menos louváveis, como querer saber da vida alheia, querer fazer leitura do futuro, essas mensagens atraem espíritos normalmente zombeteiros. Agora, quando você quer se instruir, se esclarecer, ter um apoio, um ombro amigo naquele momento, receber uma mensagem de alguém que partiu, e você está lá, movido pelo bom sentimento, aí a fé, a oração e um conjunto de fatores, conforme já explicamos anteriormente, vai colaborar para que você receba aquilo que você quer. Visitante. Tudo isso é muito lógico, concordo. Mas os médiuns desinteressados não se acham ao dispor de qualquer e sentimos-nos constrangidos a incomodá-los, escrúpulos que não nos embaraçam quando buscamos aquele que recebe uma paga, convencido de que não lhe vamos roubar o tempo. Muita gente que se deseja convencer acharia muito mais facilidade se existissem médiuns públicos. E aqui existe o detalhe importante, que esse é o raciocínio da maioria das pessoas. Se eu vou lá para receber sem pagar, isso é um pouco incômodo para mim. Então, se eu pago, eu exijo, quero receber. Não seria bom que fosse assim? Só que a espiritualidade já foi esclarecido que eles não trabalham por dinheiro, trabalham por amor ao esclarecimento, ao processo de evolução moral. E até porque todos precisam de desenvolver a caridade. Certa vez, uma pessoa foi em um atendimento, numa casa espírita, que a pessoa estava lá, era um domingo de manhã, a pessoa atendendo, aquela fila de pessoas para a pessoa atender, e uma pessoa chegou para essa pessoa que estava lá trabalhando, para o tarefeiro, e falou assim: mas espera aí, hoje é domingo, já são 15 para meio-dia, você poderia estar lá com a sua família, estar num clube, tá um sol tão bonito lá fora, e você está aqui atendendo, sem cobrar nada? Não concordo com isso. Quanto que eu tenho que te pagar para você me atender? E a pessoa: não, estou aqui fazendo um trabalho, essa é a minha tarefa. É meu compromisso com a minha consciência. É meu compromisso com a espiritualidade, é meu compromisso para com Deus. É o que eu tenho que fazer, é o mínimo que eu posso fazer, é atender aqui gratuitamente no dia que eu tenho disponível, que é o domingo. E a minha família compreende isso.
porque isso é minha segurança espiritual. E a pessoa ficou muito conturbada com aquilo, e até hoje a pessoa fala assim, mas eu não entendo por que você faz isso sem cobrar nada. Existe essa dificuldade realmente. Nós temos que respeitar aqueles que têm essa dificuldade, da mesma forma que queremos que eles respeitem-nos por já termos desprendimento de trabalhar pelo próximo. Às vezes nem é tanto desprendimento, às vezes é necessidade mesmo, porque se a gente não faz aquele trabalho, os nossos obsessores, né, aqueles adversários do passado, vêm com chicote na mão para nos colocar no caminho que devemos seguir. Kardec responde assim: se os médiuns públicos, como lhes chamais, não oferecem as garantias precisas, como poderiam ser úteis para levar alguém à convicção? O inconveniente que assinalais não destrói os que, de muito mais gravidade que vos citei. E aqui o rapaz ainda não tinha entendido a explicação do Kardec. Ele continuava pensando e querendo receber um benefício que não fazia jus. Então, para que ele recebesse aquele benefício que ele queria receber, ele achava que tinha que pagar. Mas lembrando que o médium presta um serviço ao público auxiliado por um espírito. O médium não é um mágico. Isso que a pessoa tem que compreender. Buscá-los iam antes como divertimento para ouvir a buena diz, do que como meio de instrução. Aquele que seriamente deseja convencer-se encontra os meios, mais cedo ou mais tarde, se tiver perseverança e boa vontade. Porém, quando não se está preparado para tal, não é por assistir a uma sessão que se ficará convencido. Para nos convencermos, depende de um conjunto de fatores, um conjunto de situações e de passo a passo para conseguir aquele objetivo. Estudo, perseverança, a participação nos grupos, tirando dúvida, conversando, mas não no sentido de criticar, de ficar ali duvidando de tudo, vai raciocinando, associe o que você estudou com o que você está vendo, e assim a sua fé vai se desenvolvendo. Prova a experiência que, por se trazer dessas sessões uma impressão desfavorável, sai-se menos disposto à convicção e talvez sem vontade alguma de prosseguir num estudo em que nada se viu de sério. A partir do momento que você vai assistir uma reunião simplesmente porque você assistiu, não vai te convencer porque aquilo não é o que você queria ver. E se você estuda, você assistindo, você sabe se ela é falsa ou se ela é verdadeira. Porque o estudo nos amplia a capacidade de discernimento e de entendimento. Ao lado, porém, das considerações morais, os progressos da ciência espírita fazendo-nos melhor conhecer as condições em que se produzem as manifestações, mostram-nos hoje a dificuldade material que se apresenta à sua produção, coisa de que ninguém, a princípio, suspeitava. A necessidade de afinidades fluídicas entre o espírito evocado e o médium. Além de todo um conjunto de situações, além de todo um conjunto de aspectos a serem observados, ainda tem aquela de que nem todos os médiuns dão comunicação para qualquer espírito. Tem sempre alguma coisa no meio do caminho que interfere positiva ou negativamente. Põe de lado todo o pensamento de fraude e embuste e suponho que exista a mais completa lealdade. Então, Kardec traz para nós que a pessoa está sendo o mais leal possível. Para que um médium de profissão possa oferecer toda a segurança às pessoas que venham consultar, é necessário que ele possua uma faculdade permanente universal, isto é, que ele se possa comunicar facilmente com qualquer espírito e a todo momento, para estar constantemente à disposição do público, como um médico, e satisfazer a todas as evocações que lhe sejam pedidas. Então, esse médium profissional tem que estar sempre com toda a sua potencialidade aberta e a todo momento ele possa receber e atender a qualquer um com as condições necessárias, com todas as possibilidades exigidas para um médium, só que ele está recebendo. E os espíritos sabem que eles estão recebendo. E aí vem todas as situações, todos os parâmetros
que são necessários fazer a devida observação. Ora, isto é o que não se encontra em médium algum, seja entre os desinteressados, seja entre os outros. É isto por causas independentes da vontade do espírito, o que não posso desenvolver aqui porque não estou fazendo um curso de espiritismo. Portanto, para ter essa capacidade de estar sempre recebendo os espíritos, observando os espíritos, vendo os espíritos, tendo uma ampla percepção psíquica e ter com a devida proteção espiritual, depende de um conjunto de fatores enormes. E não é para qualquer um, e nem é permissão da espiritualidade superior no momento que isso aconteça. Limito-me a dizer-vos que as afinidades fluídicas, princípio do qual dimanam as faculdades mediúnicas, são individuais e não gerais, podendo existir do médium para tal espírito e não para outro. Que sem essas afinidades, cujas variantes são múltiplas, as comunicações são incompletas, falsas ou impossíveis. Portanto, tem que ter certas afinidades fluídicas entre o médium e o espírito, entre o espírito e o médium. E nem todo mundo vai ter uma faculdade elástica ou maleável, conforme Kardec chama no livro dos médiuns. Os médiuns maleáveis recebem múltiplas comunicações. Os espíritos normalmente têm uma aptidão para receber um grupo de espíritos com certas características. Então tem médium que recebe só líderes de guerra, outros médiums recebem só espíritos acidentados, outros médiums recebem espíritos que saem lá das furnas interiores do mundo astral, que nem conseguem mais falar nem se expressar. Outros médiums recebem mães que perderam filhos, outros médiums filhos que perderam a vida muito jovem. Então os médiums, a gente está dando exemplos genéricos. Então, cada médium tem lá suas características que tem que ser respeitada. Um médium flexível ou maleável é uma coisa muito rara, embora existam. Falsos ou impossíveis, que, as mais das vezes, a assimilação fluídica entre o espírito e o médium só se estabelece depois de algum tempo, ou somente uma vez em 10 acontece que ela seja completa desde a primeira vez. Então, é muito complexo, é muito difícil. E como que existem, então, os médiuns que recebem mensagem dos espíritos que partiram? Tem que estudar o livro Mecanismo da Mediunidade. O André Luiz fala no espírito que faz a função de um shunt, um desvio de energia. Então, o médium está aqui, e aqui está o espírito que vai sempre servir de médium entre o espírito que vai se comunicar e o médium. Então, qualquer espírito que venha, que esse espírito permitir, que é o protetor do médium, vai passar as mensagens. E aí depende de uma série de fatores. Lembra que a gente falou no início do estudo sobre os nossos protetores, conversar com os protetores, o protetor do médium conversar com o protetor do consulente? E aí ali eles falam, não pode passar a mensagem, não vai passar. Porque tem uma determinação superior do terceiro espírito, que é a coordenação da equipe da casa. Então, não está saindo aqui, né? Tem um espírito, esse vem para fazer o shunt, o desvio de energia, esse outro, que são os outros que vão vir para passar as mensagens. E, acima de tudo, tem aquele que vai coordenar os trabalhos, que vai permitir ou não. Ou seja, imagine uma portaria de hospital. Não tem lá os enfermeiros que fazem as triagens para chegar até lá no médico? Da mesma forma, num trabalho mediúnico tem toda uma equipe fazendo as triagens espirituais. E aí o trabalho vai fluindo normalmente. Não é uma coisa assim aleatória. Aí a pessoa chega lá, eu acho que essa mensagem é para mim, mas não é aquilo que eu queria. Por quê? Tem que ir mais vezes, tem que se inteirar mais. Às vezes aquele espírito que ela quer receber a mensagem dele, só depois de umas 10 vezes participando daquela sessão, observando, vendo o processo, entrando em sintonia com a equipe espiritual da casa, que ele vai conseguir passar a mensagem. Então existe uma série de fatores que cada um vai ter que passar a sua etapa de aprendizado, a sua etapa de busca de conhecimento. A mediunidade, como vedes, cavaleiro,
é subordinada a leis, de alguma sorte orgânicas, às quais todo médium está sujeito. Ora, não se pode negar que isto é um obstáculo para a mediunidade de profissão, pois que a possibilidade e a exatidão das comunicações são um produto de causas que não dependem do médium nem do espírito. Então, aí já vem mais um detalhe. O médium quer, o espírito quer, mas não tem compatibilidade fluídica. E aí? Então, a mediunidade é subordinada a uma série de leis orgânicas que todo médium está sujeito, e também tem aquelas leis psíquicas que todo médium está sujeito, e também os espíritos estão sujeitos. Então, o obstáculo para a mediunidade de profissão é muito maior do que se imagina. Mas tem centro espírita que tem mediunidade por recurso financeiro. Tem lugares que tem médiuns que recebem para falarem, ou seja, para exercer a sua mediunidade. Não estamos aqui para condenar ninguém, nós estamos aqui fazendo estudo da doutrina espírita. Conforme foi ensinada por Kardec, conforme ensinada pelos espíritos, ela deve ser feita, deve ser usada, deve ser trabalhada para esclarecer as pessoas, para orientar as pessoas, para ajudar o médium, os espíritos e as pessoas que estão em torno deles, e também os espíritos que estão em torno deles, a crescerem espiritualmente, moralmente e eticamente. Portanto, há uma série de fatores que não facilita, ou que, o melhor, que dificulta as comunicações do jeito que nós queremos. Elas são do jeito que devem ser. Se, pois, repelimos a exploração da mediunidade, não é nem por capricho, nem por sistema, mas porque os próprios princípios que regem nossas relações com o mundo invisível se opõem à regularidade e precisão necessárias naqueles que se põem à disposição do público, e a quem o desejo de satisfazer a clientelas que lhe paga arrasta ao abuso. Portanto, a mediunidade está atrelada a uma série de fatores entre o médium, o espírito e o meio. Então, esses três tripés, o médium, o espírito e o meio. O médium e o espírito têm que ter uma afinidade para ter um bom complemento fluídico. O meio está relacionado com o local onde o médium está e com quem está ao redor do médium. E o médium que quer se expor a manifestar a mediunidade em qualquer lugar terá que ter a responsabilidade e uma completa segurança de se manifestar em qualquer lugar, o que não é possível. Então, nós temos que fazer um trabalho de aperfeiçoamento, de melhoria, para estarmos vivenciando de forma condizente aquilo que a mediunidade traz para nós, aquilo que a mediunidade põe para nós. Portanto, a mediunidade, para ficar à disposição do público, teria uma série de interferências que lhe tira a segurança necessária e principalmente tira a segurança do médium. O médium, as pessoas médiums, elas têm que ter um cuidado muito grande porque o exercício da mediunidade exige delas o uso de determinadas delicadezas psíquicas, delicadezas do sentimento e das emoções e do entrelaçamento de fluidos com aqueles que estão ao redor. Por isso, temos que ter um grande cuidado ao criarmos nossos vínculos, ao exercermos as nossas possibilidades mediúnicas. Não concluo do que tenho dito que todos os médiuns interesseiros sejam charlatães. Digo somente que a ambição do ganho impele ao charlatanismo e autoriza a suspeita de velhacaria. Quem deseja convencer-se deve, primeiro que tudo, procurar elementos de sinceridade. E o Kardec, então, ele tem muito cuidado na hora de fazer suas colocações. Ele mostrou todos os perigos, mas deixou claro, nem todo médium interesseiro é charlatão. Não é. Mas a suspeita sempre recai sobre aqueles que são interesseiros, aqueles que querem receber. E que quem quer se instruir, quer se convencer da mediunidade, procure primeiro estudar.
com sinceridade. E procurar os elementos de sinceridade em todos os trabalhos. Conforme dissemos, o nosso trabalho é estudar a doutrina espírita, à luz da doutrina espírita, para que nós espíritas tenhamos uma base daquilo que nós queremos seguir. Alguns não têm tempo de ler, outros leem e não conseguem entender, porque existe isso também. E é uma troca de informações. Certamente, muitos vão colocar o comentário embaixo, fazendo suas observações. E a gente tem o compromisso de procurar esclarecer. Não estamos ilesos de errar. Nunca vai errar. Não, a gente erra, nós somos seres humanos. Nós estamos aqui fazendo um trabalho para colaborar com a doutrina espírita, para colaborar com aqueles que querem conhecer a doutrina espírita. Então, a gente vai mostrando os gravames que tem quando o médium passa para o interessismo, o interesse pessoal, interesse financeiro, os mais diferentes interesses. E nós temos que procurar observar que todos têm que ter em mente a necessidade do aprimoramento, do aperfeiçoamento, da melhoria para crescerem espiritualmente. Quando começamos a colocar tudo isso em prática, começamos a fazer valer tudo isso, a gente então se aprimora, a gente cresce, a gente tem as devidas possibilidades de crescimento e de entendimento. Com isso, a gente vai procurando esclarecer. Se tem pessoas que querem receber o dinheiro e eles às vezes até são sérios, são bem intencionados, provavelmente não serão espíritas no sentido da palavra. Ou não estão trabalhando com a mediunidade espírita, embora sejam espíritas. Então tem uma série de fatores que não nos cabe julgar. Apenas esclarecemos como um médium espírita deve se comportar, deve se portar dentro do meio espírita. E o mais é cada um com a sua consciência, cada um com o seu entendimento. Muita paz e muita luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre presentes em seus corações.